Já. Boa noite, galera. Estou aqui para falar um pouco sobre o início da minha carreira, falar um pouquinho sobre a transição de carreira que eu fiz e também falar sobre esse movimento que a gente está fazendo aqui nas redes sociais, para vocês entenderem um pouquinho o que isso tudo significa para a gente. Aqui está o endereço das nossas redes sociais, por favor, acompanhem e vocês vão ver cada vez mais postagens e conteúdo sobre essa área tão fascinante que é a área de usinas fotovoltaicas. Falar um pouquinho aqui como aconteceu minha transição de carreira. Eu que venho oriundo da área de térmicas, onde eu fui fiscal durante muito tempo da construção de várias térmicas no Brasil. Chegou um momento que foi necessário fazer uma transição, porque isso não estava mais me satisfazendo, e fui para uma área que é muito importante para mim hoje, que é a energia fotovoltaica. Eu fui convidado para participar de uma empresa, do Grupo Gera, onde eu fui responsável por montar a parte de construção de usinas fotovoltaicas. A Gera, ela é dona de várias construções e ela estava tendo muitos problemas na área para contratar novas empresas para a construção das suas térmicas, das suas usinas fotovoltaicas. E com isso, ela decidiu montar a sua própria construtora. Por isso me chamou para esse grande desafio. Peguei esse desafio para mim e começamos a fazer a construtora dentro da Gera, né? A Gera Construções, digamos assim. E o nosso primeiro grande desafio foi a usina de Mombaça, Mombaça 1, que fica em Campos dos Goytacazes. Foi um primeiro desafio, um desafio grande, uma usina grande de mais de 2 megas. E por isso que eu estou trazendo aqui esse convidado, que ele vai falar um pouco de como foi a trajetória dele nessa obra. O Rafael, que já vai falar com vocês, ele vem da área de fotovoltaica, mas na área de fotovoltaica de residencial. E nunca tinha trabalhado nas usinas de fotovoltaicas grandes. Né? Para ter uma ideia, uma usina de telhado tem no máximo 100 kW quando o telhado é grande, 100 kW pico. E nós trabalhamos numa usina de 2.500 watts pico, né? Quilowatts pico. Então é bem maior. Então eu vou pedir aqui para o Rafael se apresentar um pouco, falar um pouquinho como foi a trajetória dele dentro da obra de Mombaça, falar como foi que ele chegou ao cargo de site manager e com isso ele vai mostrar para vocês como foi a evolução dele dentro da obra. Então, Cabral, quando eu aceitei a sua proposta de vir para a área de usinas, como você disse, o desafio foi muito grande. Eu estava acostumado, o máximo de módulos que eu tinha instalado em uma usina era 350 módulos, uma obra de 125 quilos. E quando você me chamou para aquela primeira obra de Mombaça, de 2,5 megas, eu realmente me senti assustado, não entendia tanto da área. Fui sincero e pedi que a todo momento você estivesse me orientando e estivesse ali do meu lado para me dar o suporte necessário. E com isso, me deu confiança de assumir a responsabilidade na obra. Desde o início foi sempre tivemos muitos desafios, como era a primeira obra que eu estava fazendo. Tudo era muito novo para mim, desde a parte de maquinário, que era um maquinário que eu não estava acostumado a trabalhar, maquinário pesado, retroescavadeira, caminhão MUC para movimentação de equipamentos, recebimento de materiais, também era uma coisa muito nova, era uma quantidade muito grande de materiais chegando, né? E lá no início eu não tinha tanta noção do controle da obra, né? E com o tempo nós fomos ganhando essa confiança na, na gerência da obra mesmo, na gerência de todo o equipamento que chegava, de todo o equipamento que saía, contratações, tanto de pessoal quanto contratações de mão de obra terceirizada, né? E com isso a gente foi vencendo cada etapa e conseguimos chegar ao resultado final que foi o esperado. Eu queria lembrar aqui, como o Rafael falou, ele foi contratado como sub-site manager no início da obra. E no decorrer da obra, o site manager, que era o Hércules, ele
teve que assumir um novo desafio e saiu da empresa. Então, o Rafael assumiu essa posição de site manager. Ele não era site manager, mas ele era sub-site manager, mas com a saída do Hercules, ele teve que assumir a posição de site manager. E chamou, logicamente, um funcionário, um colega, para assumir a posição de sub-site manager. Então, Rafael, fala um pouquinho aí para o pessoal como foi assumir a obra, assumir a posição de site manager. Então, Cabral, quando eu assumi a obra, todas as responsabilidades aumentaram, né? Nós fizemos as duas obras em série, terminamos a obra de 2.5, iniciamos a obra de 3.5, né? Então, ali, no momento que eu assumi a obra, dali para frente, eu sabia que era tudo novo para mim, não teria o Hércules para me ajudar, e foi um desafio muito grande, sendo que com a orientação certa e seguindo os processos certos, a gente conseguiu alcançar o resultado e conseguiu entregar essa obra. Não foi fácil, mas a gente conseguiu chegar no resultado esperado desde o início. Importante salientar, como o Rafael falou, na realidade eram duas obras. A gente recebeu o primeiro desafio de 2.5 mega. Para vocês terem uma ideia, como ele falou, ele montou cerca de quantos módulos, Rafael? O máximo anterior, 350 módulos. 350 módulos. Em 2,5 megas tem milhares de módulos. 11.800. 11.800 módulos. É muito mais do que isso, né? E, logicamente, tem uma particularidade que é aquele vídeo que eu mostrei que usa o tracker, né? Que é um equipamento específico para uso em usinas desse porte e que realmente nem eu nem você, era uma surpresa, eu também era novo na área, era um novo conhecimento. Tivemos que contratar pessoas que tinham conhecimento nessa montagem e, com isso, iniciar a obra praticamente desenvolvendo os conhecimentos dentro dela. E essa primeira obra foi muito bem vista dentro da empresa. A empresa ela decidiu nos dar a segunda obra que ficava ao lado. Logicamente, a gente teve um trâmite porque precisava da liberação das licenças, mas assumimos a segunda obra, entregamos a primeira, fizemos o comissionamento, que eu acredito que vocês já saibam o que é o comissionamento de uma empresa, de uma usina, e principalmente os desafios que a gente teve com relação ao terreno que a gente estava, né? Quando eu cheguei no terreno, eu fui o primeiro a chegar no terreno, o terreno era mato, era um pasto e teve água até 30 centímetros da minha perna. Nós fizemos a marcação topográfica, fizemos a limpeza do terreno e acho que, se eu não me engano, acho que foi 28 de março, o Rafael chegou na obra. Ele atrasou um pouquinho porque ele teve um acidente de carro um pouquinho antes. Eu até achei, pô, esse aí vai desistir, porque já teve um acidente de carro, mas ele veio para a obra, assumiu a posição de sub-site manager, depois de site manager, e as particularidades desse tipo de obra, né? Comparado com o telhado, por exemplo, a gente tem uma diferença que a gente faz um furo no solo para colocar uma estaca, fazer a concretagem, e em cima dessa estaca é montado o famoso tracker, que é o equipamento fotovoltaico que é usado nessas usinas. Aí, Rafael, vou aproveitar um pouquinho para você falar um pouquinho como foi as diferenças de trabalhar com esse equipamento, que é o tracker, que é usado nessas usinas fotovoltaicas. Então, Cabral, até então eu tinha trabalhado só com estrutura estática, né? Que é a estrutura que ela é instalada acima do telhado e ela fica parada, sempre orientada só em um sentido, né? Já o tracker, como é uma estrutura dinâmica, a montagem dele é um pouco mais sensível, né? Todo o tratamento ali, desde o ponto de perfuração do solo até o ponto de montagem do tracker é um pouco mais sensível à estrutura, que a gente tem uma fileira que ela é a fileira motora, né? E a outra fileira é a fileira movida. Então as duas fileiras, por trabalharem, né, ali, uma a depender da outra, tivemos uma dificuldade, né, para conseguir se adaptar com esse novo tipo de estrutura, mas com o tempo, né, com a ajuda da fabricante também, da STI, no nosso caso, nós conseguimos tocar em frente e tocar a primeira obra com 40 trackers. Né? 40 trackers. 40 trackers.
Sem nenhuma reprovação por parte da STI. Sem nenhuma reprovação. A gente costuma dizer que quando você tem problema na montagem do tracker, quando a gente vai fazer o comissionamento, que é o teste de giro do tracker, ele dá alguns estalos, ele dá problemas justamente porque tem uma sensibilidade mecânica ali. E, logicamente, como é uma obra civil, você tem que ter a estaca é de concreto, então é uma parte de obra civil que tem uma interface com uma obra mecânica, uma montagem mecânica que é do tracker. Então há de se esperar que tenha alguns ajustes a serem feitos, tem pequenas tolerâncias, mas nessas duas usinas nossas nós não tivemos problemas, fizemos acompanhamento com a topografia, até porque era uma primeira obra nossa, então a topografia acompanhou totalmente a montagem da usina. Então foi, em termos do comissionamento da STI, foi muito bom. A STI, ela vem à obra, para quem não sabe, ela presta o serviço que eles chamam de Golden Tracker. Quando a gente monta o primeiro tracker, eles vêm à obra e verificam se essa montagem está correta. Eles vieram à obra, eles fizeram essa verificação, fizeram algumas observações e depois os outros trackers são montados todos iguais. Assim. Em termos de track, a gente teve alguns desafios. Logicamente, a equipe a gente não conhecia, era uma equipe que tinha uma certa experiência. Nesse momento, eu até agradeço muito um colega chamado Dewey, que foi ele que indicou essa equipe para a gente. E outros desafios, né? A gente estava numa cidade que, apesar de, por coincidência, eu morar nela há algum tempo, você tinha todo um trâmite de conseguir contratar pessoas no local para trabalhar. E nisso a gente teve uma coisa que é muito importante para quem vai se tornar site manager, de procurar nas cidades onde vocês vão atuar, se tem um serviço de balcão de emprego, Cine, balcão de amparo ao trabalhador, que são organizações governamentais que apoiam na escolha de profissionais para atuarem em obras desse tipo. Lá em Campos, a gente teve um apoio de um órgão desse tipo lá, que a gente conseguia fazer a prospecção de funcionários dentro da cidade e a grande maioria das nossas contratações foram feitas através disso, né? desse tipo de órgão. E foi muito importante, a gente também fez pesquisas, obviamente, para saber quem que a gente ia trazer. A gente tinha uma equipe de segurança que prestava serviço 24 horas para a gente, porque é muito importante. Nessas obras ocorrem ocorrências de furto, então é fundamental que você tenha uma empresa de segurança, às vezes armada, às vezes não armada, e isso faz parte. A gente teve uma montagem de canteiro também muito bem executada, a gente colocou container, tenda, um pouco de brita para controlar a questão da sustentação do solo, e logicamente os primeiras contratações a gente já coloca uma máquina que foi uma retroescavadeira que a gente conseguiu na região. Eu acredito que dentre os desafios que a gente teve, a questão de logística é bem importante, eu sempre vou falar isso, vou cansar de falar, por ser um local onde eu já morava, eu conhecia fornecedores na região, mas mesmo assim tinha questões que a gente acabava tendo que procurar, não achava às vezes na cidade, tinha que procurar mais em outros lugares. Eu diria que outros desafios que tivemos ali, teve um período na segunda usina, que foi a época de chuva, então acho que a época de chuva foi bem desafiador para a gente. Aí eu queria que o Rafael contasse um pouquinho como foi esse desafio e as lições aprendidas que a gente teve desse primeiro grande desafio, né, que foi a chuva. Então, Cabral, no final do ano de 2022, no início de Mombaça 2, certo? Nós tivemos esse período de chuva, que foi um período atípico na região de Campos, né, onde subiu o nível do Paraíba do Sul, e nós estávamos com vários buracos, né, vários furos para a concretagem das estacas. Os furos tinham acabado de serem finalizados, né, e com essa chuva, com esse período, nós tivemos o problema de alagamento da obra. A obra permaneceu alagada por pelo menos 1 mês e meio, certo? Parou? Oi? Então vamos lá. A obra ficou parada por pelo menos 1 mês e meio, certo? E paramos praticamente tudo na obra. Montagem, abertura de vala na parte de elétrica, né?
A concretagem, nós tivemos um desafio muito grande, que você foi atrás até de um aditivo para o concreto, para conseguirmos concretar, mesmo com o furo submerso. Você foi atrás daquele aditivo, nós entregamos na concreteira, isso também é muito importante. A nossa parceria com a concreteira foi muito importante, certo? E a lição aprendida que fica é a gente aprender a trabalhar no período de estiagem, o que a gente pode trabalhar no período de estiagem e fazer no período de chuva o que pode ser feito no período de chuva. Porque não necessariamente no período de chuva o trabalho da usina precisa parar. Nós temos outras coisas para fazer, nós temos a parte de conexão elétrica, seja ela a conexão dos transformadores, seja ela a conexão da cabine de entrada, que é muito importante. A linha aérea também é uma linha, uma área que pode ser atacada nessa época do ano, certo? Então a gente tem que saber medir com a sazonalidade, né, das estações, a questão do trabalho. Concordo com o Rafael, eu acho que foi importantíssimo, a gente colheu lições aprendidas sobre isso. Eu acho que a gente teve alguns mitigações de risco, como ele falou, a gente usou um aditivo chamado semente 100 da Bauschmier, que ela torna o concreto impermeável à água, então você consegue concretar ele mesmo, concretar as estacas mesmo quando tem água dentro do furo, sem esse tipo de aditivo que é um antissegregante, você não pode fazer isso, porque a água acaba levando toda a argamassa e estraga o concreto, então isso foi fundamental. A gente também teve que tomar uma decisão estratégica, porque chegou num nível que a gente estava, para vocês terem uma ideia, a gente estava com 80% da montagem mecânica feita e a gente tinha quase nada de valas elétricas feitas, justamente porque quando a gente cavava o solo, a água subia e você não tinha como trabalhar numa vala cheia de água, colocando a rede de eletrodutos e muito menos lançando cabo. Então a gente teve que tomar uma decisão estratégica de entrar em férias coletivas, esperar um tempo, que foram uns 15 dias, para que a gente estava no fim do período de estiagem, de chuva, e voltou a trabalhar, acho que foi em janeiro já do segundo ano, né, Final de janeiro, voltamos para a usina. Final de janeiro voltamos para a usina, onde o período de chuva já estava maneirando e a gente conseguiu começar a trabalhar um pouco. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que eu conversando com o Rafael, a gente estava olhando o índice pluviométrico de uma estação meteorológica que tinha ali próximo. E isso é muito importante. É uma dica que eu dou para vocês. Vejam se na região tem uma estação meteorológica do IMET, né, que é o Instituto de Meteorologia, que é um órgão governamental que mantém essas estações. Se for uma estação automática, você tem todos os dados no site do IMET. E a gente acompanhava isso para saber como é que ia ser o regime de chuva. E eu lembro que em dezembro eu comentei com ele que em novembro tinha dado 250 milímetros no mês. E em dezembro, na primeira quinzena, tinha dado 150 ou 100 milímetros, 150 milímetros naquele mês. E eu comentei com ele, pô, Rafael, tá melhorando. Olha, vamos ter fé que vai melhorar. Teve uma chuva num sábado, se eu não me engano, que deu 150 milímetros. Então, de 150 em um evento, chegou a 300 no mês. Aquele mês, inclusive, choveu mais do que o mês de novembro. Eu lembro que nessa época, até o Rio Paraíba ele subiu num nível que a água voltou para a obra. Sim. E teve, por incrível que pareça, a gente teve até presença de peixe dentro da obra, né? Teve, como é que é o nome daquele peixe? Bagre, né? Bagre. A gente teve bagre dentro da obra. Então, é muito importante as ações serem tomadas pensando nessas possibilidades. Então, existem sites, eu converso com isso com o pessoal com quem eu dou consultoria, sites que têm um histórico das chuvas naquela região. O próprio IMET também tem isso. E neles você pode ver qual é o período de chuva para saber qual é a probabilidade de estar chovendo naquele momento da sua obra. Eu lembro que a gente terminou a obra de Mombaça 1 em agosto, começo de setembro. Então, uma decisão estratégica que a gente poderia ter tomado, por exemplo, era começar com as valas. Né? Começar com as valas elétricas
para que no período de chuva a gente já tivesse para passasse os cabos, né? Então era uma decisão que poderia ter sido tomada para mitigar o risco da chuva. Então é muito importante para quem vai fazer uma obra como essa acompanhar o período de chuva. Isso chama-se justamente de gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos é importantíssimo no gerenciamento de projeto. A gente vai falar muito sobre isso. A gente colheu muitas lições aprendidas. O Rafael pode lembrar que nós tínhamos um formulário onde a gente, todas as lições aprendidas, a gente colocava nesse formulário. E isso gerou um corpo de conhecimento para que um dia que a gente possa voltar à área, né, de Campos dos Goytacazes, a gente tenha esses riscos monitorados e mesmo mitigados perante esse período. Eu costumo dizer que hoje em dia, antes de eu assumir uma obra, eu já mostro para o meu cliente, olha aqui, ó, sua obra está no período de chuva. Inclusive, teve uma obra agora que a gente está começando, inclusive eu postei um vídeo sobre ela, que é em Boa Esperança do Sul, onde foi tomada a decisão estratégica de adiantar a construção da cerca e da terraplanagem antes da empresa de construção, no caso a Gera Construções, chegar na obra, porque para adiantar esse processo, justamente porque eu falei com eles que em novembro vai ter chuva. Eu acho que esse é um grande ponto que a gente pode tratar mais à frente, que é gerenciamento de risco dentro de uma obra de fotovoltaica. Acho que também a gente pode falar um pouquinho, eu queria que você lembrasse um pouquinho sobre a questão da gestão de conflitos. A gente teve problemas com alguns funcionários, infelizmente, às vezes a gente tem que demitir, faz parte do trabalho. A gente tem alguns colegas que tem muita emoção na obra. Eu lembro de um, logicamente não vou falar o nome dele, que brigava com o cara da obra e saía andando, descia do ônibus e queria voltar para casa. A gente tem problema de absenteísmo, que é a falta do trabalho. A gente tem problema de desídia, que é o cara que não quer trabalhar. A gente tem problemas de pessoas que queriam ser promovidas e não foram porque não tinham o merecimento para aquela promoção. E quando souberam que outra pessoa foi promovida, raiva, parou de trabalhar, enfim. Eu queria que o Rafael lembrasse um pouquinho dessas histórias que a gente teve nessas obras. Isso foi um ponto, também foi um desafio muito grande, Pedrão. Porque até então eu tinha trabalhado no máximo ali com 6 a 8 pessoas em uma obra. Aí quando chegamos em Mombaça, pico de 46 pessoas na obra. E é aquilo, você sempre falava nos DDS de manhã, no início da obra, né, que trabalho é ganhar pão, não é paixão, né? E isso eu trago até hoje nos DDS eu falo sobre isso, porque realmente o pessoal leva muito o coração para dentro da obra de uma forma negativa. O pessoal leva tudo no critério da emoção dentro da obra e é muito difícil você conseguir medir e ponderar a questão do tratamento interpessoal dos funcionários. E isso é uma coisa que você também ganha com treinamento e com experiência de campo, né? Você ganha esse jogo de cintura com o trabalhador. É você saber, você movimentar um ajudante, que muitas vezes o ajudante ele não é um ajudante, um trabalhador que trabalha errado. Às vezes ele está na função errada, né? Às vezes o rapaz não está ali, não está desenvolvendo bem na área de civil, mas o rapaz é muito bom na área de elétrica. Então é muito importante que você faça essa observação dos profissionais para você não acabar demitindo uma pessoa que não merece ser demitida, uma pessoa que talvez fosse render em outra área, e você mantém uma pessoa na área só porque é uma pessoa que não gera conflito, uma pessoa que não gera desgaste, mas aquela pessoa às vezes não é uma pessoa que rende tanto no trabalho. Então isso é muito importante, você conseguir ter esse olhar mais criterioso na hora do trabalho. É muito importante que o site manager ele dê as suas voltas no campo, observe cada frente de trabalho, conheça cada profissional. Você sempre falou que tinha que conhecer até cada profissional pelo nome, certo? Para você ter essa proximidade, você saber quem é que está somando na sua obra e quem não está, quem está ali só para somar em número de funcionários, que não é interessante, né?
nós tivemos que mandar embora pessoas que eram muito boas de serviço, mas que chegou a um ponto que o relacionamento interpessoal da pessoa não permitia que a pessoa se mantivesse ali naquele ambiente de trabalho, certo? É, mas também mantivemos muitas pessoas por mais tempo do que o necessário nas nossas obras. E isso é experiência, a gente vai ganhando experiência e vai vendo quem é quem dentro da obra, qual, e você vai conseguindo conhecer cada tipo de profissional. É uma coisa que eu falo hoje, é que na parte de elétrica, por exemplo, existe o profissional de elétrica que ele vai ser um cara mais criterioso, é um cara que ele é melhor no que você depende mais da, de uma atenção no projeto. É o cara que vai trabalhar numa conexão de um inversor, é um cara que vai trabalhar na conexão de um skid, entendeu? Mas você também depende daquele profissional de elétrica que é uma pessoa que solta serviço, que é o cara que vai trabalhar ali na passagem de eletroduto, no tratamento de caixas de passagem. Então ali você precisa na obra de profissionais diferentes, né? Você tem que saber avaliar cada profissional. E você só vai conseguir avaliar você indo no campo, certo? E tendo esse olhar criterioso. Essa parte é muito importante mesmo. O site manager ele tem que ter essa visão de campo. Ele realmente, eu costumava falar em Mombasa mesmo, era uma obra que pô, eu tinha um nome de todas as pessoas de cor, eu sabia quem era cada um. É lógico que às vezes não dá para fazer isso, mas você tem ferramentas que você consegue fazer isso, que é um nome no capacete, você tratar a pessoa pelo nome, isso é muito importante, porque ele faz parte de um time e ele tem que se sentir representado nesse time. Lógico, Pertencimento, né? pertencimento, isso é um valor que o ser humano tem, que está até lá na pirâmide de Maslow, né? Que é importantíssimo. E falando em pirâmide de Maslow, você tem que cuidar do básico também. Então, comida, a alimentação é importantíssima. Você tem a questão cultural que tem que levar em consideração. A gente tinha uma questão cultural lá na obra de campus, que eles tinham fornecimento em outros lugares de café da manhã. Então, a gente passou a considerar o fornecimento de café da manhã que no começo da obra não tinha. Logicamente, a gente teve que trocar 2 vezes do restaurante, porque a qualidade do restaurante começa a cair e isso afeta o rendimento das pessoas. Então, logicamente, você tem que agir rápido, porque, como é uma necessidade básica dentro da pirâmide de Maslow, você tem que agir rápido, porque isso não pode causar conflito. Então, a gente trocou 2 vezes o restaurante. A gente tem também a questão de banheiros químicos, a gente tinha animais peçonhentos na obra, então a gente cuidava que os animais não pudessem entrar nos banheiros, isso é muito importante. A limpeza do banheiro, a gente aumentou a quantidade de limpeza para que ele tornasse possível o uso do banheiro. E tudo isso são necessidades básicas ali na pirâmide de Maslow. É importantíssimo você tratar isso como gerenciamento de recursos humanos. E logicamente tivemos alguns problemas, mas também tivemos grandes revelações, né? Eu acho que citando aqui nominalmente o Vinícius, é um eletricista, é um auxiliar de eletricista que é muito bom, ele ficou até o fim da obra, inclusive até o fim da segunda obra. Inclusive a empresa pagou para ele um curso de montador fotovoltaico, e eu falo com ele, apesar dele ter saído da empresa, eu falo para ele que um dia eu quero trabalhar com ele como eletricista, então faz parte disso. Teve outros funcionários que acabaram migrando para a parte de OEM, que é um outro Vinícius, é, então ele acabou migrando para a parte de operação, isso foi importante para ele porque ele acabou indo morar em Campos com a família. Então isso acaba trazendo muitas coisas boas também, né? A gente fez um churrasco no final da construção da primeira obra, então isso é importante criar esse sentimento de pertencimento no pessoal, porque você tem que lembrar que eles estão ali na obra passando pelo menos 8 horas por dia com vocês, uma grande parte do dia, então eles têm que voltar para casa deles satisfeitos com a obra e logicamente é uma troca, né? Eu costumava falar que a gente tinha que ter muito respeito, a gente tratava no DDS essa questão do respeito. Então, questões de apelido, a gente
não incentivava esse tipo de prática, principalmente quando tinha algum cunho racial, sexual. Então eu falei isso nominalmente em um DDS, que não era permitido esse tipo de coisa. Inclusive, um dos funcionários chegou a ser advertido por isso, e depois, inclusive, esse funcionário acabou sendo demitido por outra ocasião. E faz parte do gerente de projeto ou site manager conduzir a obra com esse tipo de comportamento, né? De respeito entre os funcionários. Sempre temos que ter ética. Obviamente, não quer dizer que o gerente de projeto tem que ser permissivo com tudo. Então, a desídia, a pessoa, o cara que não, o funcionário que está fazendo, entre aspas, corpo mole, isso tem que ser evitado. Existem as advertências que a gente cumpriu quando teve que cumprir. Tanto que teve alguns funcionários que foram desligados sabendo do porquê que eles foram desligados. E entenderam por que eles foram desligados e mesmo assim agradeceram a oportunidade do tempo que passaram lá com a gente, né? Então isso faz muito parte do gerenciamento de recursos. Logicamente a gente está falando de gerenciamento de recursos humanos, mas nós também temos o gerenciamento de recursos materiais. Uma obra como uma obra de uma usina fotovoltaica, ela mexe com muitos materiais. Então a gente teve muitas lições aprendidas na área de almoxarifado. A gente começou não tendo um almoxarifado organizado e foi tentando organizar ele no meio da obra, e isso ficou como lição aprendida para todas as outras obras. Eu queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que faz muita lição aprendida aí para a obra que ele está hoje. A questão do almoxarifado dentro de uma obra, eu acho que é o setor de maior importância dentro de uma obra. Do início ao fim da obra, o almoxarifado ele vai ter uma importância absurda pela questão de recebimento de material, certo? Nós temos em um tracker, nós temos, assim, eu não sei o número de cabeça, mas nós temos pelo menos uns 30 itens diferentes na montagem de um tracker somente. E fora a parte de elétrica, ferramental, equipamento, tudo isso envolve o almoxarifado, certo? E nós temos que ter cuidado com o profissional que nós contratamos para o almoxarifado, temos que ter cuidado com o ambiente que você vai fazer ali o almoxarifado, seja ele um container, seja ele uma tenda, seja ele um galpão. Então, é uma das áreas mais sensíveis da obra. E o site manager ele tem que ter um mínimo de conhecimento dessa área. Tanto na questão de recebimento de material, você tem que ter um controle, uma planilha, que ela esteja sendo alimentada semanalmente, diariamente. A planilha na parte de entrada, e você também tem que ter uma boa noção na parte de saída, porque com isso você consegue prever, certo? Que alguns materiais vão acabar. E isso gera atraso na obra. Certos materiais demoram semanas, outros demoram até meses para serem entregues, certo? Tem material que você consegue comprar na cidade, tem material que você vai ter que ligar para o fabricante, para o fornecedor. Tem peças que elas são feitas especificamente para aquela obra, no caso de tracker, né? O tracker que é usado na usina de Mombasa, não necessariamente ele vai ser usado na usina de Avelar. Às vezes uma viga de torção tem um tamanho diferente, um braço de biela tem um tamanho diferente. E se a falta desse material não for identificado no momento da chegada desse material, só for identificado no momento de necessidade desse material para a montagem, chegou num ponto da obra, vai montar um tracker, faltou uma viga de torção. Você vai ligar para a STI, vai depender que esse material tenha no estoque da STI. Se não tiver, você vai depender que a STI mande fabricar esse material para que seja mandado para a sua obra. Isso daí, se você tiver um prazo apertado, se você já tiver com um comissionamento a frio programado, isso vai gerar um atraso em toda a sua cadeia de entrega da obra, certo? Um desgaste com o cliente, e às vezes você fica com o seu material humano, com os profissionais parados por conta daquilo dali. Então, o custo financeiro que vai ter, às vezes, uma falta de atenção no recebimento de um material é uma coisa absurda.
vai ter um problema em cadeia que vai chegar até a gerência da empresa, né? Isso faz até cabeça rolar dentro da própria empresa. Com certeza. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, o custo de um canteiro desse por mês pode chegar a 150 mil reais. Porque é folha de pagamento, é uma máquina que está parada, é a vigilância que está lá, que vai ficar mais um dia, container, banheiro, tenda. Tudo isso somado dá facilmente 150 mil reais por mês. E isso, às vezes, é o lucro que você espera de uma obra dessa. Então, se você atrasa um mês, você praticamente zerou o seu lucro. Então, é importantíssimo, que faz parte também do gerenciamento de risco, é você prever se vai ter alguma falta de material. Então, eu costumo falar, não adianta um site manager chegar para o seu gestor e falar assim, ah, não, faltou um material, ou vai acabar amanhã. Não, você tem que ter uma noção de pode faltar o material e controlar isso sempre, sempre. Porque isso pode acontecer. Inclusive, a gente estava falando como relação de controle dos materiais do almoxarifado. A gente tem que ter controle da ferramenta saindo do almoxarifado, que ela tem que voltar no fim do dia. Porque isso aconteceu em obras da gente perder equipamento de 3 mil reais. Então, porque o equipamento sumiu, né? A gente também compra peças pequenas e às vezes o controle nessas peças pequenas não são grandes, mas no final ele acaba e a gente, pô, por que está acontecendo? Por que acabou se eu comprei para toda a obra? Então isso, e também o que o Rafael falou sobre o recebimento. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro que a gente recebeu luvas de eletrodutos de residencial Sim. e era para receber de eletrodutos de PAD. Inclusive o PAD, para quem conhece ele, o eletroduto de PAD, ele é preto, né, na coloração preta, e a gente recebeu uma luva amarela, que é aquela luva de eletroduto de residencial. Então isso a gente ali, obviamente, quando a gente viu, bateu, não, isso aqui não era para ser isso, e teve que voltar. E teve também os eletrodutos que foram comprados sem o fio passador. Aquilo deu um trabalho para a gente. Infelizmente não foi uma compra nossa, foi uma compra do nosso cliente. E esse eletroduto chegou para a gente sem passador. Isso aí no final, no decorrer do andamento, pô, fez uma falta, porque acabava que o cara tinha que passar um passa-fio para depois passar o cabo passar o barbante para depois fazer a passagem de cabo. Você dobrou ali o trabalho de você fazer a passagem de cabeamento no eletroduto. Aí eu vou falar até que teve casos em obras posteriores nossa que o transformador era a óleo e o transformador chegou sem óleo. Então você tem que tomar todos esses cuidados ao receber. Tracker, então, são muitas peças. A gente recebe muitos parafusos, milhares de parafusos. E a gente tem que ter uma maneira de conferir isso, que não seja número um a um, mas que seja por peso. De alguma maneira você tem que fazer conferir isso. Isso é muito importante. Falta desses materiais, como o Rafael falou, pode demorar a chegar na obra. Isso já aconteceu com a gente. Teve uma última obra agora que a gente teve esse problema, ficou com 4 trackers esperando a montagem completa, depois ficou faltando uma, depois ficou faltando mais material. Então isso é fundamental que o site manager faça essa conferência sempre, tá? E também, uma coisa que a gente vai lembrar, que é a montagem do módulo. A montagem do módulo, a gente ocorreu um erro em uma das obras nossas, que a gente teve a inversão do módulo. E para quem conhece o projeto, isso inverte a cor do cabo. Então, o que aconteceu no final? Como a gente tinha montado invertido, a gente teve que trocar todos os módulos. Isso a nossa equipe de montagem já tinha ido para outra obra. Para trocar todos os módulos, a gente teve que contratar uma outra equipe. E eu lembro que foi um custo de 35 mil reais. Por uma falta de atenção durante a montagem. Então, são certos riscos que devem ser controlados durante a montagem. Então, Cabral, eu acho que um dos papéis principais do site manager também é a cobrança e avaliação da sua equipe de gerência, né? Dos encarregados de cada frente de trabalho. Eu acho que cada site manager ele tem que cobrar dos seus encarregados o conhecimento e o domínio do projeto, certo? Não é porque o encarregado é um encarregado de montagem que ele não deva saber como vai ser a ligação elétrica. Porque nós temos 2 a 3 encarregados na obra, um de civil,
um de elétrica e um de montagem, e tem que ter essa dinâmica, né, entre os setores. Se o encarregado ele não domina, se o encarregado de montagem ele não domina o projeto de elétrica, ele tem que ter esse acesso até o encarregado de elétrica, e essa ponte ela deve ser feita pelo site manager. Se o site manager ele conseguir ver uma deficiência na leitura de projeto ou até uma ausência de interesse do profissional de ter esse projeto em mãos, de estar avaliando o projeto periodicamente, não é função do encarregado somente ver o projeto uma vez. O encarregado, é muito importante que nas obras tenhamos todos os projetos impressos, sempre na versão atualizada. O projeto ele tem que estar, nós temos que ter o projeto físico na obra. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente trabalha em locais que não tem internet, o rapaz vai para o campo, ele não consegue baixar o projeto no celular. Às vezes o projeto no celular ele fica pequeno, fica de difícil leitura, então tem que ter a folha zero impressa ali para o profissional, ele ter toda a ferramenta que ele necessita para entender o processo de trabalho dele. Com certeza, isso faz parte. Uma outra coisa também sobre o projeto, não se enganem, vocês às vezes vão fazer construção não com a versão final do projeto. Isso acontece, inclusive a primeira obra que a gente fez, né, que foi Mombação, a gente teve um tempo de equipe parada porque o projeto não saía, e quando o projeto saiu, o projeto às vezes vem com erros, então a gente tem que entender, sempre avaliar se aquele projeto tá liberado para construção. Às vezes a gente toma a opção de usar um projeto que ainda não foi liberado para construção. Isso é um risco que você corre, e às vezes para conseguir começar uma construção você usa uma versão que ainda não está liberada, faz parte. Infelizmente, às vezes não é possível que você só trabalhe com as versões liberadas. Logicamente, isso às vezes pode ocorrer um retrabalho, mas isso tem que fazer parte da decisão do site manager, de usar ou não aquele projeto para adiantar a construção. Obviamente, você também pode tomar decisões do tipo, vou construir ou vou terceirizar. Isso é muito importante. A gente fez algumas terceirizações nas nossas obras, porque tinha algumas limitações na nossa equipe, e às vezes por custo, mas seria a melhor contratação de um terceirizado. A gente fez isso, por exemplo, na rede de média tensão, que foi feita totalmente por um colega, que foi o Ulisses, que ajudou muito a gente na parte de construção aérea da rede, principalmente na construção aérea de média tensão. E, logicamente, voltando um pouquinho com a parte de projetos, a contratação de uma empresa boa de projetos é fundamental, que gere uma lista de materiais para compra de projetos, tá? Então, um projeto tem que estar ligado a uma lista de materiais, a lista de materiais tem que estar ligado ao projeto, e essa lista de materiais gera um pedido de compra que chega na obra. Muitas vezes na obra, às vezes o cara olha, que material é esse? Onde é que eu vou usar? Então tem que estar ali de preferência na nota fiscal, dizendo qual é a lista de materiais daquela nota fiscal. Você olha na lista de materiais, tem o nome do projeto que gerou aquela lista de materiais. Você consegue linkar tudo, sabendo para onde vai usar. Lista de materiais de projeto, às vezes vem com erros. Nessa obra mesmo, sobrou tanto material de média tensão, né, que a própria terceirizada ela avaliava que tinha sido comprado errado, tinha sido comprado pela nossa cliente, então sobrou muito material. Então tem que ter essa avaliação, a contratação de um bom projetista faz parte. Para você ter uma ideia, eu não vou citar o nome, obviamente, mas essa projetista que a gente usou em Mombaça não foi mais usada na empresa, tá? Ela cometeu um erro em outro projeto, ela não está mais sendo usada na empresa. Então é fundamental vocês avaliarem a qualidade do projeto que chegam para você. Então, recebeu o projeto? Avalia. Às vezes tem divergência entre um projeto e outro, então você tem que saber avaliar isso e tomar uma decisão de construir ou não construir, ou acionar a engenharia para dizer assim, opa, tem uma divergência aqui, eu preciso
de um apoio da engenharia para tomar uma decisão de campo, tá? Você é o maestro de sua obra. Então, o site manager faz essa função de ser o maestro da obra e conduzir todas as frentes. Então, de manhã faz uma reunião, faz o DDS, é fundamental. O DDS, para quem não sabe, é o diálogo diário de obras, diálogo diário de segurança, onde você fala para toda a equipe sobre questões de segurança, sobre questões gerais. É fundamental isso para a pessoa ter a noção da segurança do trabalho durante o dia. Depois disso, faz umas reuniões com seus encarregados, distribui as frentes de trabalho de acordo com o planejamento e no final do dia faz o check-out, cobre produtividade. É sempre importante isso, rode as frentes para saber se o pessoal está trabalhando. Isso acontecia muito, né? Às vezes o cara sumia da obra, sumia mesmo. Então, os encarregados, uma coisa importante que o Rafael falou, tem que ter uma interação entre os encarregados, que às vezes cria uma rixa do que é elétrica, não mexe com civil, que não mexe com mecânica, aí fica um jogando para o outro. Isso não pode existir, na verdade, somos uma construção, nós fazemos parte de uma construção multidisciplinar, que todas as disciplinas são importantíssimas, não adianta uma andar sem a outra. Inclusive, uma depende da outra, né? Uma depende. Se a parte civil não executar o projeto de base com eficiência, seguindo o projeto, vai prejudicar a parte de elétrica. Se a parte de montagem não seguir a montagem de forma correta, vai prejudicar a parte de elétrica na hora de passar o cabeamento do módulo. Então, nós temos que ter o máximo de entrosamento entre a nossa supervisão de obra, né? Os nossos encarregados, eles têm que conversar. É muito importante que haja essa reunião do site manager com os encarregados, isso seja junto, entendeu? Para criar esse entrosamento, para eles se sentirem na mesma equipe, porque muitas vezes trabalham separados, né? Em frentes de trabalho separados, e eles criam esse afastamento natural, e cabe ao site manager ser o ponto de liga ali dos profissionais da obra. Importantíssimo mesmo. Para quem não sabe, o Rafael, hoje ele não está mais trabalhando na nossa empresa, ele foi para outros desafios, mas nós continuamos uma grande amizade, nós sempre nos falamos. Obviamente, quando o Rafael saiu da empresa, foi por uma oportunidade que ele julgou que fosse um desafio melhor para ele, e logicamente eu estou aqui para apoiá-lo e ajudá-lo sempre quando ele precisar de mim. Então, diante disso, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi sua trajetória, o que você aprendeu dentro da nossa empresa, dentro do que eu pude ensinar para vocês sobre gerenciamento de projetos, sobre gerenciamento de uma obra dessa, e o quanto isso foi importante para você chegar onde você chegou hoje. Logicamente, eu sei que você não necessariamente precisa falar de valores, mas o quanto que isso te fez ter ganho financeiro, que eu acho que isso faz parte. Ninguém está aqui para trabalhar de graça, não é paixão, mas é ganha-pão. Então a gente precisa receber pelo nosso trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Cabral, essa é a primeira oportunidade que eu tive, né, de trabalhar com vocês e com o Grupo Gera, foi um ponto de inflexão muito importante, né, na minha carreira profissional. Como você disse, de início, eu entrei como supervisor, não entrei almejando o cargo de site manager, isso aconteceu de forma natural, né, acabou acontecendo. No quesito da formação profissional foi muito importante para mim. Graças a essa primeira oportunidade, hoje eu estou em outra empresa, né? Eu tive um crescimento exponencial, né? O crescimento de salário foi exponencial. Você bem sabe que dentro de um ano meu salário dobrou 2 vezes. É uma coisa que é muito difícil você ver no mercado. Nós estamos num momento de valorização do profissional. Não, pode continuar. Está criando uma escassez de mercado? Há uma escassez de profissionais no mercado, né? Os profissionais estão sendo bem pagos,
tanto na questão, o próprio salário, os profissionais eles estão recebendo bonificação por cumprir cronogramas, né? Nós temos empresas aí que chegam a pagar R$ 25.000 para um site manager, né? Isso falando só na questão de salário. Claro que vai depender do tamanho da obra, isso daí vai depender da especialização do profissional, né? O profissional conseguir pegar grandes obras. E a oportunidade da Gera, como disse, um ponto de inflexão, porque ali foi uma escola para mim, né? Desde o início, desde do domínio das ferramentas. A ferramenta de RDO é uma ferramenta muito importante, desde o domínio de ferramentas como a ferramenta de RDO, até o domínio de softwares, de plataformas para armazenamento de projetos. Isso é muito importante. Foi muito importante para mim, porque eu tive toda a orientação, né, nesse início de carreira como site manager. E isso com certeza contribuiu muito para eu me formar um bom profissional e para eu ter essa oportunidade de emprego que eu tive de ir para outra empresa, né? E lembro que, como eu falei, a gente desenvolveu muito dessas ferramentas em campo, porque a gente estava, era a nossa primeira obra. Então, ferramentas de como comprar certos materiais de CA, CC, a gente desenvolveu em campo. Até planilhas, né? As planilhas, nós fizemos as planilhas do zero, né? E é muito importante dominar toda essa parte de compra, toda a parte de fornecimento de equipamentos, isso é muito importante. É de extrema importância que você saiba é, quanto de cada material você vai usar ali nas suas frentes de trabalho para não ter atraso no final da obra. Então a gente criou ferramentas de como fazer um traço de concreto, de como fazer as compras de materiais de corrente alternada, como fazer compra de materiais de CC. Então, até coisas simples como uma planilha dos contatos comerciais da obra, uma planilha com os nomes das pessoas que a gente tem que ligar num plano de emergência, planilha de como comprar os EPIs que a gente tinha que comprar, como comprar todas as ferramentas. O Rafael foi um dos caras que me ajudaram muito a fazer essa planilha de compra de ferramentas, que são as compras iniciais, quais ferramentas comprar, quais são as bitolas, onde você as encontra. O custo-benefício, né, que você tem ali nas marcas de ferramenta. Sim. Qual serviço você precisa de uma ferramenta mais cara, que ela vai te atender melhor, qual serviço você pode ter uma ferramenta um pouco mais barata, que ela vai atender ao trabalho ali, à necessidade do profissional. Nós tivemos problemas até com chaves de catraca, né? Quebrávamos uma chave de catraca por semana, conseguimos achar a linha certa de chave de catraca que atenderia, depois a chave de catraca que compramos durou mais de 5 meses na obra, Ainda tá lá, ficou até o final da obra. Isso é uma coisa muito importante para ser absorvida, né? Isso é importantíssimo para você. A ferramenta é ativo para a empresa. Então, chega no fim de uma obra, ela vai para outra obra, né? Porque ela é um ativo da empresa. Lógico que uma parte dela acaba quebrando mesmo. Carrinho de mão, acho que a gente deve ter quebrado uns 30. Uns 30 lá. Porque pô, tinha carrinho de mão que chegava na obra, no mesmo dia já saía quebrado. Um material que, principalmente devido ao barateamento do mercado, provavelmente com algumas marcas alternativas que entraram, então a qualidade ficou muito prejudicada. Mas a gente, por exemplo, a gente fazia reaproveitamento. Uma marreta que quebrava o cabo, a gente comprava só o cabo. Não precisava comprar a marreta completa, de mesma enxada, pá. E isso também a gente desenvolveu uma planilha de compra de materiais civis no começo da obra. A gente desenvolveu também uma planilha de compras gerais da obra, né? Que era insumos gerais de canteiro, galões de água, como é que chama? Aquela armadilha para rato que a gente acabou tendo problemas. Então, várias ferramentas, várias pequenas compras que a gente fazia muito pela ferramenta do Mercado Livre, acabou ajudando muito a gente. Então, são coisas que a gente aprendeu e desenvolveu e hoje a gente usa em todas as nossas obras.
Então, o desenvolvimento do site management, dos novos site managers, logicamente, novos site managers entraram, novas obras entraram, nós chegamos a ter 8 obras funcionando ao mesmo tempo, e as lições aprendidas de uma obra são usadas em outras, né? Então, eu acredito que a gente aprendeu muito e hoje eu tenho certeza que a gente tem um sucesso dentro da Gera, né? Dentro da empresa que a gente presta serviço. E, obviamente, isso precisa ser reproduzido. Como o Rafael falou, a gente tem uma escassez no mercado. Não é à toa que eu fiz esse canal, que eu fiz que eu faço essas introduções sobre o assunto, justamente para dizer que tem uma oportunidade no mercado para quem precisa. E tendo essa oportunidade no mercado, para mim é bom, porque eu preciso desse profissional nas minhas obras. E, obviamente, para o profissional que quiser se especializar nisso, também é bom porque ele tem uma oportunidade de emprego em um mercado que está cada vez mais fértil. E isso a gente está falando aqui em obras de geração distribuída, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, que são obras que estão bem maiores do que uma obra de telhado, né? Como a gente falou aqui de 100K para 2.500, 3.500K, 6.000K, mas existem obras hoje sendo feitas no Brasil que são de 731 mega, que são milhões. Nossa obra em Mombasa tinha uma área aproximadamente de 140 mil metros quadrados. Eu já participei de uma licitação em uma obra que tinha 8 milhões de metros quadrados, né? Para quem quiser conhecer o tamanho de uma obra de GC, que é geração centralizada, de uma usina fotovoltaica, eu recomendo entrar no Google e digitar Janaúba, que fica uma cidade que fica em Minas Gerais. Você vai conseguir ver no mapa da cidade o tamanho da maior usina fotovoltaica de geração centralizada que existe no Brasil hoje. Não é gigantesco. Você olha, quando eu coloco 140 metros quadrados perto do negócio, fica um pontinho vermelho assim. Então, é um mercado que está crescendo muito. Hoje, o Rafael está como site manager de uma outra obra de geração distribuída. E quem sabe daqui a uns anos assume uma obra grande de geração centralizada. Então, é um mercado que tem cada vez mais chances de aumentar. Não acredito que em alguma queda. Houve uma mudança na legislação, teve umas coisas que ficaram piores, mas teve outras coisas que ficaram melhores. Quem quiser conhecer, por exemplo, uma empresa chamada Reverde, que é de um colega de sala meu, né, um colega de sala lá da faculdade, e onde uma nova ferramenta da legislação, que foi a criação de consórcios, permitiu que pessoas físicas possam comprar no mercado, Mercado Livre. no mercado de geração distribuída. E isso com certeza vai aumentar muito, que é uma espécie de cooperativa onde vários CPFs entram e pode fazer a compra. Então, se você olhar aí no site Reverde, que é uma das empresas que fazem esse tipo de venda, você entra no site e automaticamente você já recebe um desconto na sua conta de energia. Várias empresas já elas oferecem um desconto inicial de 15% na conta de energia. A Reverde, inclusive, ela é parceira da empresa que eu presto serviço, né? E ela de cara ofereceu para todos os funcionários 10% de desconto na conta de energia. Então, eu vejo o mercado promissor. Logicamente, do ano passado para esse, teve um boom justamente porque o pessoal correu por causa da mudança de legislação, mas eu acredito que o mercado ainda vai continuar aumentando e uma hora, logicamente, como todo mercado, ele se estabiliza. Mas o fato é que hoje nós temos uma escassez no mercado de site manager. Não é à toa que a gente está criando esse projeto da obra do Cabral e espero sinceramente que vocês explorem cada vez mais esse mercado, sigam o exemplo aqui do Rafael, que entrou, que já era da parte solar, mas entrou em cada vez mais a fundo na parte de geração distribuída e hoje é um case de sucesso e que tem tudo para continuar essa trajetória dele e de antemão do que precisar de mim aí, estou aqui à disposição, a obra do Cabral também está à disposição. Agradeço desde já a presença do Rafael aqui e queria que você fizesse um fechamento aí de como foi esse encontro aqui, essa primeira experiência com a nossa câmera. É um pouco difícil, né, falar de frente à câmera. A gente está acostumado a falar para
um número grande de pessoas, mas é um número limitado, de 35 a 45 pessoas, né? Que é o pessoal da obra. É um pouco mais complicado quando você sabe que isso vai atingir outras pessoas, mas é de extrema importância que você passe, né, essa experiência que você teve para frente, porque de fato o mercado ele está aí, ele está precisando de novos profissionais e eu acho muito importante que cada um faça o mínimo, né, para a entrada de bons profissionais nesse mercado, porque isso agrega para todo mundo e melhora o ambiente de trabalho, melhora as oportunidades de trabalho para todo mundo. É isso aí, pessoal. Estou encerrando aqui. Estou colocando aqui as nossas redes sociais. Por favor, acessem lá. A gente vai estar produzindo cada vez mais conteúdo. Teremos novidades mais à frente. A ideia aqui realmente é maximizar a qualidade e a interação do Site Manager, tá? Então, eu acredito que o mercado está precisando disso e é por isso que a gente desenvolveu esse projeto. E acompanhe a gente nas redes sociais. Eu digo a vocês que estamos preparando muitas novidades para vocês. E é isso. Obrigado e até mais.